Você já teve a sensação de estar trabalhando todos os dias, você tá fazendo tudo o que pode, mesmo assim o dinheiro não entra, passam-se semanas, meses, às vezes anos, você olha pro seu negócio e fala assim, não é possível que isso daqui não vai dar certo, isso daqui tem que dar certo. Se você tá passando por isso, você está na fase mais ingrata do empreendedorismo. E hoje eu não vou te explicar isso só na teoria, eu vou te explicar na prática como que a gente lida com isso e eu tenho propriedade para falar nisso. Além de eu ter passado por isso, ainda estar mais ou menos nessa fase, já não estou tanto nesse modo, nessa fase muito mais ingrata, que é uma fase de basicamente sobrevivência que a gente passa ali, ainda assim não tô completamente fora dela. Eu sinto que ainda tem muito mais a agregar, a conquistar. Eu sinto que eu tô em 5% do que eu quero para mim, para minhas empresas, incluindo a Use Escola de Negócios, a minha empresa de assessoria empresarial Fix Compliance, até meu escritório de advocacia. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar melhor por que a gente passa por essa fase e como lidar com ela. Você está na Use Escola de Negócios. Aqui nós falamos de empreendedorismo, tanto das partes teóricas quanto da vida do empresário, das partes técnicas, de dicas, de tutoriais. Então não deixa de seguir a gente, já aproveita que você está nesse vídeo e se inscreve no nosso canal para você não perder mais nenhum tipo de conteúdo. Seja você empresário, contador, advogado, nosso foco são essas áreas da parte do empreendedorismo fora a vida do empresário. Eu vou seguir esse vídeo como se eu estivesse fazendo a minha aula, como se fosse uma aula normal que eu gravo para empresários. Aqui é o que a gente chama da fase mais ingrata do empreendedorismo, que é quando a gente está naquela fase de crescimento, naquela fase em que a gente rala muito e parece que não vai. Rala, 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 e o resultado não vem. Essa fase do empreendedorismo, essa fase mais ingrata, é onde a gente carrega aquele peso invisível, que além de já ter responsabilidades, a gente vê essas responsabilidades aumentando, o esforço aumentando e a recompensa ainda baixa. Não digo caindo, mas ainda baixa ou aumentando a passos pequenos. E é nessa fase aqui que a gente sente o peso maior, que parece dar aquela sensação que nada do que a gente faz é suficiente. Parece que a gente rala e ninguém valoriza, nossa. E é nessa fase aqui que a gente passa pelo filtro. A gente tem que entender primeiro que não existe peso sem colher. Nessa fase, o que vai gerar pra gente grande parte do peso é a complexidade. Porque a gente tá passando por mais processos, estamos melhorando nossos processos internos, como a gente faz. Temos que lidar muitas vezes com prazo. Se você trabalha com produtos, às vezes é entrega de produto. Um serviço tem prazo para fazer o trabalho também, tem expectativa dos outros, do cliente, da qualidade daquilo que você faz. E aí a gente tem que ajustar a qualidade e melhorar os nossos serviços, melhorar os nossos produtos, e a gente tá entendendo como funciona. Muitas vezes a gente que começa nesse mundo não tem alguém, um mentor, alguém assim para ensinar, para ir junto com a gente na prática, no dia a dia. Por mais que você tenha um sócio, é um caminhar em conjunto. Você está ali caminhando em conjunto para seguir, para tentar atingir aquele objetivo comum. É um desenvolvimento pessoal junto. Então, voltando para essa questão da anatomia do peso, né, do peso sem colheita, nessa fase, principalmente quando o nosso lucro ele é reinvestido. Tem o Luciano Hang, que é o que o pessoal chama de careca da Havan, ele diz uma coisa, você pode não gostar dele, mas ele diz o seguinte: empresa rica, empresário pobre. Significa que eu nunca vou ter dinheiro, que só minha empresa vai ter dinheiro, que isso é método para ocultar patrimônio? Não. Que a gente tá falando da questão do quando a gente tá naquela fase que a gente precisa investir para melhorar, pensando no futuro. A questão quando a gente começa a empreender é aquilo, a gente troca alguns anos de esforço, alguns anos de privação para conseguir muito mais anos de conforto. Esse é o ideal, é isso que a gente vai atrás. Ah, quer dizer que depois eu não vou fazer nada, eu vou ficar tranquilo? Não, tem empresário que fica, mas a maioria continua trabalhando que no louco, até porque se apaixona pelo processo. Mas não só isso, o conforto não é de não fazer nada. Se desprenda dessa ideia. O conforto é com relação à qualidade de vida, qualidade do seu sono, a qualidade da sua comida, a qualidade que você proporciona para os seus familiares. E isso vem de esforço. Não existe resultado sem esforço. Se você é um dos que acredita nisso, então já começa a me acompanhar mais, que eu vou quebrar essa ideia em você assim, ó. Não existe reação sem ação primeiro. Se não tem um esforço ali, não vai ter resultado. E, inclusive, nessa parte de lucro, por exemplo, é algo muitas vezes contínuo, mas no início o investimento
que é preciso para melhorar a empresa, melhorar a si mesmo, é muito maior. Só para você entender como exemplo aqui, eu me formei em 2016 na faculdade de Direito. Eu fiquei um tempo sem estudar por questões pessoais. E aí eu voltei a estudar 2017, não, 2018. De 2018 até 2023, 24 eu não parei. Eu fiz pós-graduação em processo civil, pós-graduação em direito corporativo e compliance, cursos de especialização em propriedade industrial, que trata de marcas e patentes, curso de especialização em contratos empresariais, curso de especialização em processo civil empresarial, fora outros cursos ali do dia de empresarial para mexer em anúncio, para melhorar questão visual, questão de venda, etc. Mas foi um investimento contínuo que eu acho que compraria um apartamento para ter o conhecimento que eu tenho, para poder passar aqui para você, para poder ajudar você, a sua empresa, prestar assessoria empresarial, ajudar a estruturar, organizar, gerir riscos, que é o que eu faço. Mas demandou muito investimento para eu chegar no meu conhecimento que eu tenho hoje. E isso faz parte dessa fase ingrata do empreendedorismo, que é quando a gente tá ali se esforçando, estamos com muita responsabilidade, com muita coisa, e estamos nessa fase de crescer, de melhorar. Então agora é a hora que a gente planta. Mas vamos continuar aqui para a gente continuar entendendo esse tema. Nessa fase, o que a gente passa é uma fase de maturação. Nós não somos mais amadores, mas ainda não recebemos como mestre. O mercado muitas vezes não enxerga a gente como mestre ainda, e não porque nosso valor não tá lá. Às vezes pode ser uma questão de aprender a passar valor, mas às vezes é uma questão mais simples, em que a sua reputação está sendo formada. Não dá para você querer que o outro adivinhe quem você é, a qualidade do seu serviço, o seu comprometimento, a qualidade do seu produto. E isso a gente se constrói com o tempo, mas antes precisa construir para depois as pessoas conseguirem saber, aprender. Eu estou aqui botando minha cara no YouTube publicamente, fazendo vídeos, porque eu estou justamente nessa fase. Eu quero que as pessoas me conheçam, entendam na qualidade do meu serviço, do meu produto, criem conexão comigo e entendam que eu também passo por isso. Eu entendo disso. Eu trabalhei com empresa desde minha adolescência. Sendo office boy, faz tudo. Indo no imposto fiscal, indo junto com a AO, fazendo de tudo. Mas eu estava no meio, inclusive em reunião com sócios, acionistas. Me colocavam lá no meio. Eu estava entendendo alguma coisa? Não. Ficava assim, olhando assim, sem entender nada. Mas eu estava participando, estou nesse meio. Quando a gente tá nessa fase, tem um perigo muito grande, que é o perigo da desistência prematura. Que nessa fase, quando a gente vê essa desistência prematura não é normalmente pela falta da capacidade, ou pela própria capacidade da pessoa, mas é pelo cansaço. Muita gente desiste por conta do cansaço. E acaba sendo até triste, porque a gente que está lidando com empreendedorismo, com empresários, assessorando empresas, a gente vê situações em que a gente fica literalmente com dó, porque é a vida da pessoa, é a vida da família dela e às vezes a vida de muitas outras pessoas que dependem daquele salário. Então, às vezes nessa fase a gente acaba se colocando uma pressão muito grande também por não compreender, não ter a paciência de saber que é algo temporário, que é algo que a gente vai passando aos poucos. E o que precisamos entender aqui é que é o seguinte, o início, essa é uma analogia que eu uso há muito tempo. O início da empresa, então essa fase de construção da qualidade, reinvestir na empresa, reinvestir em conhecimento, reinvestir na qualidade, reinvestir na estrutura, faz parte dessa fase ingrata que é necessária para que a gente consiga, a partir de certo momento, aí sim colher os resultados. Existem 3 sinais que mostram pra gente que nós estamos na fase correta, que nós estamos no nosso caminho certo. O primeiro sinal, eu julgo que seria o seguinte: quando a sua operação ela começa a ficar mais profissional, mesmo que seja você que faz tudo. A qualidade do seu produto está melhor, a qualidade do seu serviço está melhor, você entendeu melhor como lidar com o cliente, você está ali conseguindo ter resultados melhores e aos poucos ter clientes melhores. E isso já mostra pra gente que o caminho que a gente está seguindo, ele pode não estar dando os resultados que a gente queria ainda, mas é uma questão de tempo, porque nós estamos ficando melhores. Quando a gente começa a melhorar, é a questão das oportunidades surgirem, de aproveitar essas oportunidades para a gente conseguir ter o resultado que a gente espera. O segundo sinal, quando a gente começa a atrair clientes melhores e começa a ter feedbacks mais qualificados. Eu posso até citar como exemplo aqui coisas que aconteceram comigo. E chegou uma faculdade daqui do estado de São Paulo pra gente, querendo que a gente orçasse, fizesse orçamento de um programa de compliance.
Porém, acabou não virando porque esse cliente nem sabia o que era compliance direito. Provavelmente era uma exigência, mas o que eu fiquei feliz na época foi que virou uma chave do tipo, olha, eu tô sendo visto por quem realmente importa. Eu tô sendo visto por instituições das quais eu quero prestar serviço, das quais vão me dar resultado, vão me dar um retorno financeiro bom. O que importa é que foi um forte sinal de que eu estava no caminho certo. Estou sendo visto por quem realmente tem um potencial de melhorar a minha vida. Partindo agora para o terceiro sinal, quando os erros nossos ficam mais caros. Ou seja, a gente está jogando numa liga maior. E se errarmos, o prejuízo é maior. Agora, partindo para uma parte mais de estratégias que a gente pode utilizar aqui para aliviar esse peso sem desistir, a primeira dica que eu teria é o seguinte: foco na eficiência. Aonde que você está gastando energia que não está te gerando resultado? Muitas vezes, menos é mais. A gente tem que simplificar algumas coisas, excluir algumas coisas da nossa vida, do nosso trabalho, para poder ter resultados melhores, focando no principal, naquilo que importa. Menos é mais. A segunda dica seria o seguinte: a saúde mental do dono. No dia a dia, celebre pequenas vitórias, tá? E não só a questão de celebrar pequenas vitórias, mas também de cuidar da sua saúde mental, da qualidade do sono, da questão às vezes de ansiedade, focar também numa qualidade de vida, saber a hora que você precisa parar de trabalhar. Ah, não, mas eu tenho prazo, não sei o que lá. Então tá uma loucura, assim, não tá conseguindo. Eu sei que tem fases que a gente realmente precisa trabalhar mais, precisa se esforçar mais, que é uma loucura, que a gente é uma ralação, nossa, que a gente tem que ficar até tarde. São fases, mas não faça isso do seu dia a dia, do normal. Tenha uma rotina de sono, tenha uma alimentação boa, cuide do seu corpo, cuide principalmente da sua mente. Sem isso, além de não valer a pena, provavelmente vai dar ruim. Alguma hora ou outra, vai fracassar. Porque a sua pessoa não vai aguentar o tranco. Você mentalmente, fisicamente, fisiologicamente não vai aguentar o tranco. Sim, tem muitas pessoas que falam que existe a fase que não tem equilíbrio, porém, cuide principalmente da sua saúde mental, porque isso vai ajudar muito você a lidar com essa fase em que a gente investe muito, que a gente não só dinheiro, mas esforço e não vê resultado ainda. O resultado vai chegar. Terceira dica é ter a visão a longo prazo. Relembre por que você começou, o que te motivou a fazer sua empresa, ter o seu negócio, fazer o que você faz. Isso ajuda muito a gente a manter o foco e voltar à realidade. Então, aprenda a respirar, aprenda a lidar com a sua saúde mental, focar naquilo que importa, naquilo que traz resultado e principalmente no porquê você faz o que faz. E aí, pra gente encerrar, a frase que eu queria deixar aqui com você, que é a seguinte: o peso é o preço da estrutura que vai sustentar o seu futuro. Leia, anote, pause o vídeo e leia quantas vezes precisar, porque não é uma frase simples. Se você está vendo esse vídeo até aqui é porque você está nessa fase, passou por essa fase, conhece alguém que está nessa fase. Principalmente se você passa por isso, você sente na pele isso, você sabe que você era uma pessoa completamente diferente quando você entrou e quando você saiu. A gente sabe que isso transforma demais a gente, mas muito, muito. É um processo doloroso, mas que quando a gente começa a ver o resultado, é literalmente transformador, tá? Qualquer dúvida, eu deixei até como se fosse a minha aula mesmo. Você pode me seguir nas redes sociais, @GabrielNono, deixar um comentário nesse vídeo, que não deixou de ser uma aula, precisando dos meus serviços também. Eu deixo disponível, tem mais informações na legenda. E só para que você relembre, eu já falei nesse vídeo, eu sou fundador aqui da Use Escola de Negócios, eu sou professor também, advogado corporativo, tenho especialização em todas essas áreas e estou pronto para ajudar você ou sua empresa. Ou ambos, por que não? Muito obrigado por assistir até aqui, sei que foi um vídeo longo e pesado e até o próximo.